Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Hoje, dia 19 de abril de 2021, segunda-feira, terceira semana da Páscoa. E juntos, novamente, vamos meditar o Evangelho, que está em João, capítulo 6, versículos do 22 ao 29. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com os seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, buscais-me, não porque vistes os milagres, mas porque comeste dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos o Evangelho de hoje, que é uma continuação do Evangelho de São João, que nós meditamos na sexta-feira passada, onde foi a multiplicação dos pães, e já no sábado, Jesus, quando ele vai até os seus discípulos entram sozinhos na barca e vão, e a gente vê que estão temerosos, estava de noite, o mar agitado, e Jesus vem andando pela barca. E aqui é uma sequência. Nós vemos aqui de novo a multidão indo atrás de Jesus. A mesma multidão que viu a multiplicação dos pães, agora vão até Jesus, talvez buscando novamente prodígios, buscando milagres, levando suas necessidades até Jesus. E Jesus agora começa a trazer uma nova realidade para a vida deles. O que vocês estão buscando? Vocês estão vindo atrás de mim só por causa da multiplicação dos pães? Só porque vocês se fartaram naquela tarde, naquele dia, e agora estão me buscando porque vocês precisam desse pão? Então Jesus aqui já começa a trazer uma nova realidade. Tentar tirar da cabeça deles, porque eles estavam, desde muito antes, desde seus pais, seus antepassados, eles estão esperando a chegada do Messias. E muitas vezes ainda de uma forma diferente daquela que Jesus se propõe. Eles esperam a chegada de um Messias que realmente os salve, que realmente os dê o pão do alimento, aquele que passa. Mas Jesus vem agora com uma nova realidade, do alimento que não passa. E quando eles perguntam para Jesus: que faremos para praticar as obras de Deus? E Jesus diz: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. E isso é importante para cada um de nós, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos crer verdadeiramente no Evangelho, em tudo aquilo que Jesus nos disse. E vemos sim os milagres, vimos ainda na sexta-feira o milagre da multiplicação, vemos Jesus curando os enfermos, ressuscitando os mortos, e isso muitas vezes nos traz uma alegria, uma esperança renovada, sim. Mas jamais podemos nos esquecer quando Jesus disse: todo aquele que quer vir atrás de mim, tome tua cruz de cada dia e me siga. Então, nós vemos que Jesus traz essa realidade.
E quando a gente vê os milagres de Jesus, Jesus curando os enfermos, ressuscitando os mortos, isso também nos traz uma alegria no coração. Isso também faz que sejamos como esses, que vamos atrás de Jesus, porque cada vez mais estamos sedentos e necessitados de milagres, de curas, de prodígios, mas não podemos nos esquecer também de quando Jesus disse: todo aquele que quer vir após mim, tome a tua cruz de cada dia e me siga. E essa é uma das grandes verdades do Evangelho, porque neste mundo, o próprio Jesus disse: havereis de ter tribulação. E nós vivemos muitas vezes nesse mundo como que aqui se fosse a nossa pátria, como aqui fosse a vida eterna, e não é. A vida eterna está reservada no céu para cada um de nós. Aqui é uma caminhada assim, no qual nós teremos tribulações, e nós temos que crer que mesmo diante das tribulações, Jesus está conosco. E como é gostoso louvar e bendizer o Senhor quando está tudo bem, quando estamos empregados, quando estamos com saúde, mas quando as coisas não vão bem, será que nós ainda continuamos crendo, esperando em Jesus Cristo? E quando nós perdemos um ente querido, nós continuamos ainda acreditando na revelação de Jesus, da vida eterna? Ou nós muitas vezes brigamos, relutamos? Por que foi isso acontecer comigo? Logo comigo que participo da missa, que comungo, quantas vezes isso não acontece? A nossa fé fraqueja porque nós estamos agarrados nesse mundo, mas quando nós voltamos nossos olhos para o céu, e vamos lembrar naquilo que São Paulo disse, que o céu é um lugar que o Senhor, que Deus preparou para aqueles que creem, para aqueles que o amam. O São Paulo vai dizer, um lugar que os nossos olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, entendimento consegue imaginar o que é o céu. Então nesse momento que brota realmente o nosso verdadeiro louvor diante das dificuldades, partilho aqui, uma amiga ainda me mandou uma mensagem semana passada, e ela dizia, com o pai internado na UTI, já indo para 30 dias, 15 dias entubado, tiraram a intubação, fizeram a traqueostomia, e ela contando que foi com a irmã, com o irmão, com a esposa e com a filha, na rua do hospital, e lá se ajoelharam e começaram a rezar o rosário. Olha que testemunho de amor, e na mesma hora eu mandei uma mensagem para ela, de uma música que vinha ao meu coração, mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, eu te louvo, Senhor Jesus. Essa tem que ser a nossa esperança. Crer em Jesus Cristo é isso, não importa o que nós estamos passando, Jesus Cristo está conosco. E nós louvamos porque não importa o que aconteça, pode ser que aos nossos olhos aconteça o pior, percamos alguém morre diante da Covid, alguém morre de uma situação, mas nós temos que ter a certeza que foi permissão de Deus. E que Deus está no controle. Se Deus permitiu, Deus está no controle. Essa tem que ser a nossa esperança. Então temos sim que nos alegrar nos momentos, nos milagres, nas graças, mas temos que nos fortalecer nas dificuldades. Temos que nos agarrar a Jesus e entregar tudo a Ele e falar: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor fará o melhor. E é isso. O Evangelho de hoje nos convida a isso. Nós temos que fazer a mesma pergunta: o que temos que fazer, Senhor, para praticar as boas obras de Deus? E escutar Jesus dizendo para cada um de nós: a boa obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. Que possamos, meu irmão, minha irmã, crer em Jesus Cristo nos momentos bons e nos ruins. Temos que crer que devemos louvar Jesus Cristo na alegria e muito mais na tristeza. Esse é o verdadeiro Evangelho. Crer em Jesus, que Ele é o Senhor de tudo. Ele tem tudo em suas mãos. Então peçamos para que possamos fortalecer essa esperança em nosso coração, a bênção de Deus Todo-Poderoso pela intercessão de São Judas Tadeu, São Marcos, São Maria Escrivá, São Padre Pio e nossa Mãe, que desça sobre todos vós, vossas famílias, projetos, sonhos, alegrias e principalmente sobre as suas dificuldades. Permaneça para sempre a bênção desse Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.